Gálatas capítulo 1. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 8. A Galácia ficava entre a Capadócia e a Macedônia, na região onde atualmente fica a Turquia. Já na introdução da epístola, encontramos uma saudação em forma de oração. Paulo declara-se apóstolo de Cristo e o exalta como aquele que, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, nos salvou de nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Apesar de seus esforços em deixar ali uma igreja forte e vibrante, a realidade não correspondia às suas expectativas. Rapidamente, o puro evangelho estava sendo substituído por outro evangelho. Os cristãos judaizantes estavam criando um grupo separatista, exigindo dos cristãos gentios a prática da circuncisão e de outros rituais que não mais condiziam com a nova aliança em Cristo Jesus. Paulo conhecia os perigos de uma religião legalista. Seu passado o fazia identificar com segurança o grave problema que os gálatas estavam enfrentando. Se continuassem a proceder desta forma, não passariam de uma nova classe de cristãos fariseus, mais preocupados com o exterior do que com o que realmente importa. Pois um exterior verdadeiramente aperfeiçoado nada mais é do que o resultado de um interior santificado. Nenhum anjo vindo do céu tem a autorização dada por Deus, muito menos pelas Escrituras, de modificar, acrescentar ou retirar nada da inspiração. O que o próprio Jesus disse a João em Apocalipse é perfeitamente aplicável a toda a Escritura. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 ao 19. Na época da reinvenção, da distorção de valores e das desculpas pessoais como meios de transformar o Evangelho em uma espécie de guarda-roupas eclético, onde cada um escolhe a religião que vai vestir, certamente Paulo ficaria perplexo. No tempo em que a igreja mais se preocupa em agradar antes as pessoas do que a Deus, como imaginar que logo nossas escolhas apontarão para o mesmo princípio dos apóstolos? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Há pessoas lá fora em busca de algo diferente. Corações que clamam pelo conhecimento da verdade, ainda que elas mesmas não se deem conta disso. Precisa-se urgentemente de homens e mulheres que entendam que existe um manual seguro e verdadeiro que precisa ser estudado, compreendido e praticado. É disso que se trata o livro de Gálatas, da fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Paulo não advogou pela revogação da lei, não a modificou e nem a desprezou. Paulo também não defendeu uma religião liberal, egocêntrica e muito menos desobediente. Aquele humilde servo de Cristo simplesmente acendeu o alerta da temperança, que é tão somente rejeitar as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, e permitir que o fruto do Espírito atue na vida, Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Meus amados irmãos, Deus não nos libertou de nossos pecados porque o obedecemos. Muito pelo contrário. Primeiro, Ele nos liberta, então nos chama à obediência. Foi assim com o antigo Israel. Primeiro, Ele os libertou da escravidão do Egito e depois promulgou a sua lei. Primeiro, Cristo nos perdoa e acolhe, e só então ordena: vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11.
em meio a tantos outros evangelhos, dentro e fora da igreja, que você e eu sejamos guiados pelo mesmo Espírito que inspirou aqueles que escreveram a palavra do Senhor, que possamos dar ouvidos às palavras inspiradas. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Oremos, amados. Querido Pai do céu, estamos cercados de igrejas e pessoas que se dizem cristãs, quando na verdade estão pregando outro evangelho, não o de Cristo. Não queremos viver uma religião que não te agrada, Senhor. Clamamos pelo precioso dom do Espírito Santo, para que sejamos teus verdadeiros adoradores, não agradando a nós mesmos ou fazendo a vontade de homens, mas a tua vontade, Pai. Que o testemunho da nossa vida, como foi a de Paulo, glorifique tão somente a ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, guiados pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.